Então é isso, processo penal, aula 5. Estamos aqui tratando de ponto a ponto do seu edital, já com o edital aberto. Então agora a gente vai entrar no artigo 395. Só a título de uma rápida revisão, nós vimos algumas coisas no vídeo passado sobre intimações. E aí fiz um destaque para você sobre aquela diferenciação do defensor constituído e do defensor nomeado. A necessidade que você tem de perceber a diferença que existe na intimação de cada um deles. Isso é muito importante, isso tem cara, tem cheiro, tem jeito de concurso. Aí a gente começou a tratar dos processos em espécie, e aí a gente começou a ver o procedimento comum, e aí fiz essa tabelinha aqui, que na minha opinião é muito importante para você guardá-la, para você decorá-la. Uma ideia que eu dou para você, e eu sempre fiz isso quando eu estava estudando para concurso, é tentar refazer a tabela sem olhar. Então eu coloco num papel ou até mesmo no computador, se for o caso, né, e tento refazê-la, tá? Isso é muito interessante, tá? Aí a gente viu algumas disposições aqui de que tudo o que se trata do procedimento comum pode se aplicar para outros procedimentos, a não ser que exista uma disposição específica sobre isso, né? E aí vimos também que quando não houver nada que trate do tema, aliás, deixa eu corrigir aqui, né, nos procedimentos... Ah, não, tá certo. Nos procedimentos especial, sumário e sumaríssimo, se não houver nenhuma norma que trate do tema, é possível usar as orientações do procedimento comum ordinário. Isso é o que a gente chama de aplicação subsidiária do procedimento comum ordinário a todos os outros procedimentos. Beleza. Aí a gente viu também no 394A, que é uma novidade, inclusive, por isso chama atenção, né? Os processos que apurem a prática de crime hediondo terão prioridade de tramitação. Beleza, perfeito. Agora a gente vai entrar propriamente no andamento do processo. Mas eu quero fazer antes disso uma orientação para você não ficar perdido. Então vamos lá. Quando acontece o crime, ó, aconteceu o crime, a delegacia de polícia vai apurar o ocorrido, certo? Depois que terminarem as investigações na polícia, e aqui polícia civil, tá? Entenda isso, não é polícia militar, polícia civil, no âmbito dos estados, né? E se for no âmbito federal, polícia federal, mas vamos aqui só para não complicarmos a sua vida. Então, depois que terminarem as investigações na polícia civil, os autos do inquérito serão enviados ao promotor de justiça, ao Ministério Público. Então vamos colocar aqui promotor de justiça, tá? Só porque acho mais fácil para você entender. Depois de receber esse inquérito é a investigação, tá? Então a investigação feita pela polícia. Então aconteceu o crime, a delegacia de polícia vai apurar o ocorrido, vou até colocar aqui, por meio de um inquérito policial. Depois que terminarem as investigações na Polícia Civil, os autos do inquérito policial serão enviados ao MP, ao promotor de justiça. Depois que receber esse inquérito policial, o MP pode começar um processo penal ou um processo criminal contra aquela pessoa que está sendo investigado. Eu acho importante eu colocar isso para você, tá? Com detalhes, assim, com esse cuidado. Então, depois que o Ministério Público recebeu o inquérito policial, ele pode começar um processo penal, um processo criminal, contra aquela pessoa que está sendo investigada no inquérito, tá? Então, veja só, o nome dessa manifestação do Ministério Público para começar o processo criminal é denúncia. Então esse é o ponto que eu quero que você entenda. Então o Ministério Público, lembre-se, o MP, já vimos isso no vídeo passado, o MP possui a titularidade, ele é o dono da ação penal pública. Então quem vai entrar com uma ação penal pública é o MP. E isso acontece em 99% dos casos, tá? Aí veja só, uma outra observação. Se quem vai iniciar o processo criminal contra alguém não é o MP,
mais um particular, estamos diante da ação penal privada. O nome dessa manifestação aqui é o nome da petição, tá bom? O nome da manifestação processual é queixa. A gente até já falou isso. Ou até você poderia também encontrar como queixa-crime. Agora tem uma coisa. Então veja só, para iniciar o processo criminal, primeiro é necessário que exista uma investigação. Existem as exceções, mas aqui pra gente, como a gente não está aqui preocupado em outras coisas que não seja passar no concurso, para você entender aqui para o seu concurso, o que eu vou trazer para você? Aconteceu um crime. A polícia investigou aquele crime por meio de um inquérito policial. Depois dessa investigação feita pela polícia, isso tudo, esse inquérito policial, vai para o Ministério Público. O Ministério Público recebe aquilo, ele pode até pedir o arquivamento, tal. Não vamos entrar nisso. A gente vai entrar naquilo que é o início do processo criminal. O promotor recebeu aquilo, ele vai começar, se ele entender que existem os indícios de que foi a pessoa que realmente praticou o crime, o que o promotor de justiça vai fazer? Vai começar um processo criminal. Então, antes disso, não existe processo. Antes disso, existe apenas uma investigação feita na polícia, um inquérito policial. Então, veja só, qual é o ponto? O promotor recebeu aquilo, ele é o dono de uma ação penal chamada ação penal pública. Ele é o titular, ele é o dono, né, dessa ação. O que ele vai fazer? Ele pode iniciar um processo criminal contra uma pessoa, contra essa pessoa que está sendo investigada. O nome do início desse processo, o nome da petição, da manifestação, vou até colocar aqui, ó, da petição do MP, se chama denúncia. Isso é um ponto importante. Se isso que está sendo investigado for para que um particular entre com a ação, porque veja, a polícia pode investigar e depois, de fato, permitir que um particular faça o início desse processo criminal para alguns tipos de crime, tá? Se quem vai iniciar um processo criminal contra alguém não é o MP, mas um particular, estamos diante da ação penal privada. E o nome dessa manifestação processual é queixa ou queixa-crime. Então, no resumo da ópera, olha só, o resumo da ópera. Depois de realizadas as investigações, o inquérito será enviado para o MP ou estará disponível para o particular para oferecerem ao judiciário uma denúncia ou uma queixa, tá? Esse é o ponto. Denúncia se for o MP e queixa se for o particular, tá? Então, veja só. Houve a investigação, o Ministério Público entende que é o caso de começar um processo contra essa pessoa que está sendo investigada. Então o Ministério Público vai oferecer a denúncia. Houve uma investigação e isso foi mandado para o particular. O particular vai oferecer a queixa. Só que veja, o simples fato de oferecer não significa que ela será recebida pelo Poder Judiciário. Porque veja só, o Poder Judiciário precisa fazer um filtro naquilo. Por quê? Por enquanto, o Ministério Público ele é o acusador. Mas veja, o Poder Judiciário não foi feito para condenar. O Poder Judiciário é imparcial. Pode ser que, por vezes, o Ministério Público ofereça a denúncia, sendo o Ministério Público aquele que entende que existe a prática de um crime, e o juiz pode olhar aquilo e falar, não, isso aqui não tá na cara que isso aqui nem crime é. Então veja só, o que nós vamos tratar agora, a partir de agora, é depois desse momento em que foi oferecida a denúncia ou foi oferecida a queixa. Então nós estamos em que momento? No momento em que agora o juiz, o Poder Judiciário, vai fazer a análise sobre a queixa ou sobre a denúncia. Tá? Então é isso que eu quero que você entenda. Eu preciso fazer essa introdução para que você não se confunda. Tá? Então veja só, teve a investigação, foi para o Ministério Público. O Ministério Público vai oferecer a denúncia. Então ele entende que é o caso de alguém ser condenado. Para ele começar esse processo criminal contra alguém, ele faz através do que a gente chama de denúncia.
houve a investigação e quem vai iniciar o processo criminal é um particular. Ele vai fazer por meio do quê? De uma queixa ou de uma queixa-crime. Então nós estamos agora, em que momento? No artigo 395, ó. A gente está no momento em que foi oferecida a denúncia ou foi oferecida a queixa. Ou seja, já houve a investigação passada, isso já foi para quem é o responsável por oferecer a denúncia, que é o MP, ou para oferecer a queixa, que é o particular. Então agora a gente vai ler o que vai acontecer depois. Então depois que o Ministério Público entende que é o caso de começar um processo criminal, ou o particular entende que é o caso de começar um processo criminal, agora a gente vai para o artigo 395. Então olha só, 395. A denúncia ou queixa será rejeitada. Rejeitada por quem? Pelo juiz, tá? Pelo Poder Judiciário. Quando? Então, olha só, as hipóteses. A denúncia ou queixa será rejeitada pelo juiz quando for manifestamente inepta. Então, aqui é um caso em que a denúncia ou a queixa, e aqui está escrito, né? Denúncia ou queixa, né? Então, aqui a situação é aquela em que o juiz olha para a denúncia ou olha para a queixa e ele diz o seguinte, ó, cara, isso aqui não dá nem para começar. Então, inepta aqui significa não tem a aptidão ou a habilidade de ser base para uma futura condenação. É isso. Ela é ruim. É uma denúncia ou uma queixa tecnicamente ruim. Ela é ruim. Ela não é adequada. Ela é uma porcaria. Desculpa falar, mas é isso. Então o juiz olha para aquilo. Então na cabeça do promotor ou na cabeça do particular existiam motivos para começar um processo. E aí o que acontece? O juiz olha aquilo e ele fala, cara, peraí, vamos parar com tudo aí. O que você está escrevendo aqui não tem sentido algum, não tem sentido nenhum. Então eu vou já rejeitar a queixa, ou vou rejeitar a denúncia. Então, olha só, a denúncia ou queixa será rejeitada pelo juiz quando? Inciso 1º, quando for manifestamente é claramente, evidentemente inepta. Ela é muito ruim. Ela é uma porcaria. Aí você até poderia usar, não vai cair no nosso concurso, né? Mas como é que a gente sabe se ela preenche todos os requisitos, etc. Você teria que ir lá no artigo 41 do Código de Processo Penal para ver isso, mas isso não vai cair para você aqui no concurso, então foco no concurso, tá? Então a primeira hipótese, manifestamente inepta. A denúncia ou queixa é rejeitada pelo juiz quando for manifestamente inepta. E se o segundo, quando faltar pressuposto processual ou condição para o exercício da ação penal. Aqui a gente está falando de duas situações. Primeiro, pode ser que quem esteja entrando com a ação penal por meio da denúncia ou queixa não pudesse fazer isso. Então pensa o seguinte, por exemplo, eu sou procurador da Fazenda Pública e eu não posso, como procurador, iniciar um processo criminal substituindo ou o Ministério Público ou substituindo o particular. Então eu não posso, eu sou uma parte ilegítima, eu não tenho legitimidade para fazer isso. Por quê? Porque a minha função é defender a Fazenda Pública e o caminho para que eu atue num processo é outro. Eu jamais teria atribuição para fazer o início de um processo criminal contra alguém na condição de procurador da Fazenda Pública. Por quê? Porque eu não pertenço ao Ministério Público e eu não sou um particular também. Então, numa situação como essas, o juiz olha, imagina que eu, como procurador da Fazenda, inicie um processo criminal contra alguém, dizendo que eu estou fazendo uma denúncia, eu estou fazendo uma queixa. O juiz vai rejeitar, porque falta um pressuposto processual. Porque pressuposto é como se a gente dissesse o seguinte, ó, vamos partir do pressuposto, vamos partir da seguinte premissa, vamos partir do seguinte princípio. Para oferecer uma denúncia, você precisa ser do MP. Para oferecer uma queixa, você precisa ser um particular. Eu não sou nenhuma coisa nem outra. Então, para mim, falta um pressuposto. Eu sou uma pessoa que não tem legitimidade para iniciar esse processo criminal contra alguém, seja por meio de uma denúncia, seja por meio de uma queixa. O juiz olha aquilo feito por mim e vai rejeitar. Ele vai dizer o seguinte, cara, não vou nem começar. Não vou nem te dar a chance
de discutir isso aqui. Eu estou rejeitando a sua queixa ou estou rejeitando a sua denúncia. Isso é faltar pressuposto processual. Geralmente tem a ver com uma parte que é ilegítima, que não seria a pessoa correta para começar aquele processo. Essa é a primeira coisa. Também, quando falta condição para o exercício da ação penal. Quando que isso acontece? Existem crimes que, apesar de serem de atribuição do MP, porque são de ação penal pública, em que a própria lei diz que a vítima precisa autorizar o MP a iniciar o processo criminal. É o que a gente chama de ação penal pública condicionada à representação da vítima. Não fique com medo do nome não, tá? É um nome que parece complexo, mas não é. Ação penal pública, a gente sabe o que é ação penal pública. É aquilo que o próprio Ministério Público vai entrar. Ele é o que detém privativamente a ação penal pública. Então, isso aí a gente já sabe, né? Agora, é uma ação penal pública com uma outra coloração, com outro timbre. Por quê? Porque ela precisa ser condicionada à representação da vítima. A própria lei dirá os casos em que a vítima precisará autorizar o Ministério Público para começar o processo criminal. É só isso, tá? Então, por que o juiz rejeitaria a denúncia ou a queixa? Primeira hipótese, quando for manifestamente inepta, então o cara não consegue escrever duas frases com lógica, com coerência, e aí, numa situação como essa, o próprio juiz já diz o seguinte, ó, quer saber? Vamos matar isso aqui no ninho, não vou deixar nem isso aqui ir para frente. Tá muito ruim, tá péssimo isso aqui. Estou rejeitando porque está manifestamente inepta. Segunda possibilidade, quando faltar um pressuposto processual ou uma condição para o exercício da ação penal. O pressuposto processual pode ter a ver, existem outras hipóteses? Existem, mas aqui apenas para fins do nosso concurso. Pode ser que alguém esteja entrando com uma ação criminal, mas ela não tenha legitimidade para isso. E o que é legitimidade? Não é aquela pessoa que teria que entrar com a ação, teria que ser outra. Mas a pessoa achou que ela teria legitimidade e entrou. O juiz olha e diz o seguinte, mas peraí, você vai para onde? Né? Igual tem lá o meme. Você vai para onde? Né? Você quer fazer o que com isso aqui? Não é você, meu filho. Quem tem que fazer isso aqui ou é o particular ou é o MP. Não é você. Pense no meu caso, eu como procurador da Fazenda, eu não tenho legitimidade. Eu tenho legitimidade para fazer tantas outras coisas, mas para isso eu não tenho. Então veja só, isso seria só MP ou só o próprio particular. Então falta um pressuposto processual. Qual é esse pressuposto? De ser uma pessoa legítima, legitimada para fazer isso, por ser a pessoa realmente interessada naquilo. E isso acontece se eu for o MP, porque o MP tem o interesse nas ações criminais, ou se eu for o particular. Se eu não for nenhum dos dois, vaza daqui, vai embora, sai daqui, não é você. Então você não tem pressuposto processual. Ou ainda, o juiz rejeita a denúncia ou a queixa quando falta condição para o exercício da ação penal. Por exemplo, quando a gente está diante de um crime de ação penal pública condicionada à representação da vítima. Quando a gente estiver diante de um crime em que a própria lei exige que para o MP iniciar o processo, a vítima tem que se manifestar. Veja, não é em todo caso, isso também é uma exceção. A maior parte dos crimes é de ação penal pública incondicionada, ou seja, sem que a vítima precise dizer que quer que o Ministério Público leve isso para frente. Mas existe aqui essa peculiaridade e cabe a mim explicar isso para você. Então também a denúncia ou queixa será rejeitada quando faltar pressuposto processual ou condição para o exercício da ação penal. E condição aqui poderia ser, por exemplo, a autorização da vítima para alguns certos tipos de crime. Tá? E outra coisa, inciso terceiro, quando faltar justa causa para o exercício da ação penal. Justa causa aqui é o motivo para o início da apuração criminal, para o início do processo penal, vou até colocar assim, do processo penal. Pensa o seguinte, imagine que uma pessoa está entrando com uma queixa, então é um particular, tá? Está entrando com uma queixa crime, contra alguém, processando alguém, só que no fundo aquilo foi falado num sentido
de que não era crime, porque geralmente a queixa-crime tem a ver com crimes contra a honra, tem outros crimes também. Mas imagine, o juiz olha para aquilo e diz o seguinte, cara, isso aqui foi... você é que está viajando, isso aqui não tem nada a ver, isso aqui você está achando que a pessoa se ofendeu, mas a pessoa nem falou para você aquilo. A título de exemplo, né? É uma possibilidade. Ou ainda, a gente está diante de uma situação em que o Ministério Público oferece uma denúncia contra alguém, mas na verdade a pessoa está sendo acusada de roubar um clipes na papelaria. Veja, um clipes. Ou de furtar, vamos até nem colocar roubar, mas de furtar. O cara estava passando assim, olhou lá no balcão, pegou um clipes para ele, porque ele queria colocar o clipes no documento dele. O cara achou enfim, que não daria nada. E veja, é um clipes, cara. Qual é o motivo para você movimentar toda a máquina do Poder Judiciário por causa de um clipes? Existe o que a gente chama de princípio da insignificância, não precisa anotar isso não, tá? Mas o que significa isso? Significa que o processo penal só vai existir para apurar condutas que realmente sejam graves, para apurar condutas que realmente tenham relevância, né? Então veja só, numa situação como essa, a gente estaria, quando falta justa causa, né? Quando faltar justa causa para o exercício da ação penal, significa o seguinte, que pode ser que as pessoas queiram levar para a justiça, tanto o Ministério Público quanto o particular, queiram levar para a justiça coisas que são irrelevantes ou que são insignificantes. Então, se o MP ou o particular levarem para a justiça assuntos irrelevantes ou insignificantes, faltará justa causa para a ação penal. É isso, tá? Então precisa ser uma coisa realmente relevante. Não precisa ser simplesmente um crime que a pessoa picotou a outra. Não é isso. Estou falando porque existem condutas que são realmente muito menores, muito simples, que o Poder Judiciário não pode ficar gastando o seu tempo e gastando o seu dinheiro com elas. Então, olha só, quando que o juiz vai rejeitar a denúncia ou a queixa? 3 incisos. E esses 3 incisos precisam ser guardados por você. Primeiro, quando a denúncia ou a queixa for manifestamente, for evidentemente, claramente inepta. Quando faltar um pressuposto processual, que é isso, uma legitimidade, uma parte ilegítima, ou condição para o exercício da ação penal, naquelas hipóteses, por exemplo, de ação pública condicionada à representação. Então a vítima não autorizou o início do processo e mesmo assim o promotor de justiça começou o processo. O juiz vai olhar e vai falar assim, promotor, cadê a autorização da vítima aqui, meu filho? Porque essa ação aqui precisaria que a vítima autorizasse. A vítima não autorizou. O que você vai fazer com isso aqui, meu filho? Então estou rejeitando a sua denúncia. Essa é a ideia. E a terceira hipótese, quando faltar justa causa para o exercício, faltar um motivo realmente importante, relevante, para você começar um processo criminal contra alguém. Tá? Então a gente não está falando aqui de 1 quilo de banha, a gente não está falando aqui de 1 quilo de toicinho, a gente está falando aqui de um processo penal, de uma vida que pode ser presa, que pode ser marcada pelo resto da sua vida com um processo que pode ser injusto. Então, a primeira ideia é a que o juiz vai já rejeitar, não vai dar nem andamento para esse processo se a gente estiver diante dessas situações, dessas 3 situações aqui. Se for uma denúncia manifestamente inepta ou uma queixa manifestamente inepta, quando faltar pressuposto processual ou condição para o exercício da ação penal, ou quando faltar justa causa para o exercício da ação penal. Isso é o que o juiz já faz no ninho, o juiz já mata isso no ninho. Veja, aqui, para isso que eu quero chamar sua atenção, tá? Uma observação. No caso do artigo 395, a pessoa que está sendo acusada sequer tem a chance de se defender. Por quê? O juiz já, com todas as aspas, hein, já mata isso no ninho. Você entendeu o que eu estou falando, né? Só para você guardar. Então no 395 é isso, o juiz já mata isso no ninho, tá? Então o 395 é isso. Vamos para o 396, ó. Nos procedimentos ordinário e sumário, oferecida a denúncia ou queixa, o juiz, se não a rejeitar liminarmente, ou seja, o que é rejeitar liminarmente? Se não aplicar o artigo
395 recebê-la-á e ordenará a citação do acusado para responder à acusação por escrito no prazo de 10 dias. Então, olha só, pontos importantes aqui. Então, agora eu quero que você entenda. Quando é oferecida a denúncia ou queixa, a primeira coisa que o juiz faz é olhar para o artigo 395. Então ele recebeu aquilo na mão dele, no gabinete dele. A primeira coisa que ele vai fazer, será que é caso de eu já rejeitar? E aqui vamos até colocar, a título de observação, rejeitar, vou até colocar aqui entre parênteses, rejeição liminar. Liminar, só a título de observação para você, liminar é aquilo que está às margens, aquilo que está claramente evidente para você. Então, quando a gente fala de alguma coisa liminar, é alguma coisa que está às margens, fácil de ser pegado, está na superfície, é algo evidente, é algo claro. Então, o ponto que eu quero aqui chamar a sua atenção, o artigo 395, a gente pode chamar de hipóteses de rejeição liminar da denúncia ou queixa. Então são essas três hipóteses. Imagine que num concurso está assim, são hipóteses de rejeição liminar da denúncia ou queixa. É isso aqui, é o 395, tá? E como que a gente sabe isso? Porque o 396 já dá essa indicação, ó, nos procedimentos ordinário e sumário, oferecida a denúncia ou queixa, o juiz, se não a rejeitar liminarmente, ou seja, se não aplicar o artigo 395, vai recebê-la. Então o que ele vai fazer? Ele vai dar um despacho assim, recebo a denúncia, cite-se o acusado para apresentação de defesa no prazo legal. É isso que estará lá na decisão do juiz. Então, se ele não rejeitar a denúncia ou queixa, não rejeitar liminarmente, se ele não aplicar o artigo 395, desculpa, significa que ele entende que não é o caso de denúncia manifestamente inepta, ele entende que não é o caso de falta de pressuposto processual ou falta de condição para o exercício da opção penal, e ele entende que não há falta de justa causa. Então esse é um ponto que eu quero que você entenda. Por quê? Se ele não aplicar o artigo 395, aí o que ele vai fazer? Ele vai receber a denúncia. E como que vai ser essa manifestação dele? Ele vai decidir da seguinte forma, né? Claro, isso aqui é algo que, a depender do juiz, isso aqui pode variar um pouco, mas entenda, o corpo da manifestação, da decisão do juiz será essa. Receba a denúncia, cite-se o acusado para apresentação de defesa no prazo legal. Então, ó, ele não vai rejeitar liminarmente, vai receber a denúncia e vai, ó, ordenar a citação do acusado para responder à acusação por escrito no prazo de 10 dias. Então, olha só, quando é oferecida a denúncia ou queixa, então, observação, ó, quando é oferecida a denúncia ou queixa, a primeira coisa que o juiz faz é olhar para o 395. Se não for o caso do 395, o juiz recebe a denúncia e determina a citação do acusado para apresentação de defesa no prazo de 10 dias. Opa, eu coloquei 10 dias, não é 20. 10 dias, tá? Então veja só, esse é o primeiro passo. O juiz olhou para a denúncia ou para a queixa. É o 395? Então já vamos matar no ninho. Olhou para a denúncia ou queixa, não é o 395? Então agora recebo a denúncia ou queixa e determino a citação do acusado para que ele apresente uma manifestação, uma defesa por escrito, no prazo de 10 dias. Coisas importantes aqui. O nome dessa manifestação no processo penal não é contestação, tá? O nome disso é resposta à acusação. Então, ó, até porque está dito aqui, ó, ordenará a citação do acusado para responder à acusação. Então, olha só, o acusado será citado para apresentar em 10 dias resposta à acusação. Esse é o nome, tá? Então, qual é o nome da defesa do acusado quando o juiz recebe a denúncia? Qual o nome da defesa do acusado quando o juiz recebe a denúncia ou queixa? Resposta
a acusação. Ponto. Tá? Então isso é uma questão bem importante para você. Então, ó, observação, quando é oferecida a denúncia ou queixa, a primeira coisa que o juiz faz é olhar para o 395. Se não for o caso de aplicar o 395, o juiz recebe a denúncia ou queixa e determina a citação do acusado para apresentação de defesa no prazo de 10 dias. Professor, como vai ser essa citação? Do jeito que a gente já viu lá no começo, né? Então, se o cara estiver na mesma jurisdição do juiz, vai ser por mandado, se não for, vai ser por carta precatória, etc e tal, e assim por diante, tá? Então, se não for o caso do 395, o juiz recebe a denúncia e determina a citação do acusado para apresentar a defesa. O acusado será citado para apresentar em 10 dias o que a gente chama de resposta à acusação. Aí uma pergunta, claro, não vai cair assim para você, mas é uma informação importante. Qual o nome da defesa do acusado? Quando o juiz recebe a denúncia ou queixa, o nome dessa defesa do acusado é resposta à acusação. Tá? Aí veja só, parágrafo único. No caso de citação por edital, quando que acontece a citação por edital? Quando o réu está em local incerto, o prazo para a defesa começará a fluir, começará a correr, fluir aqui é correr, tá? A partir do comparecimento pessoal do acusado ou do defensor constituído. Então, olha só, se o réu for citado por edital, o prazo de 10 dias, tá? Isso que eu acho que é importante colocar. O prazo de 10 dias para apresentar resposta à acusação começará a correr de duas formas. A partir do comparecimento pessoal do acusado ou a partir do comparecimento de seu defensor. Professor, mas dá para o cara não comparecer e ter advogado? Ué, o cara sabe que tem um processo, ele liga para um advogado e fala assim, ó, escuta aqui, eu não vou comparecer no processo, eu fui citado por edital, mas eu já quero ter um advogado no processo. É um direito que ele tem, tá? Então, a partir do comparecimento pessoal do acusado ou a partir do comparecimento do seu defensor. Então, imagine que foi feita uma citação por edital e aí passaram-se 1 ano, 2 anos, e aí o que acontece? O cara constitui um advogado. O advogado entra no processo a partir do dia em que ele entrou, há 10 dias para a apresentação da resposta à acusação. Esse é o 396. Tá? Agora nós vamos para o 396A. Então, o 396 é tranquilo, né? Então, pontos importantes, a informação de que quando o juiz não aplica o 395, quando ele não rejeita liminarmente, efetivamente começa-se o processo criminal, né? E aí, é claro, o juiz recebe a denúncia e manda fazer a citação do réu para que ele apresente a sua defesa, o nome dessa defesa, a resposta à acusação, tá? Aí o parágrafo único indicando um prazo, quando que começa a correr o prazo, quando o réu foi citado por edital. Neste caso, de citação por edital, o prazo começa a correr a partir do momento em que ou o próprio acusado comparece no processo, opa, tudo bem, eu vim aqui, eu fiquei sabendo que tem um edital contra mim aqui, e eu vim aqui comparecer espontaneamente para poder me defender e para correr o risco de ser preso. Né? Isso é improvável que aconteça, mas a própria lei diz, pelo menos traz essa previsão. E a outra possibilidade, que é a mais comum, quando essa pessoa citada por edital comparece por meio do seu defensor. Então, o seu defensor, o seu advogado, o defensor aqui é advogado, né? Defensor constituído, advogado contratado, chega lá para fazer esse comparecimento no processo. Tá? Então, esse é o 396, 396A. Agora, o Código de Processo Penal vai trazer para você qual é o roteiro, ou o que o réu vai poder falar. Então, o 396 fala daquilo que o réu pode falar. Ó, na resposta, então aqui resposta chamada de resposta à acusação, o acusado poderá arguir, poderá alegar preliminares. Então, o que ele poderá arguir? Alegar preliminares e alegar tudo o que tiver interesse à sua defesa. Pode oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação quando necessário. Então veja só, a pergunta importante é a seguinte: você se lembra lá do direito constitucional que a gente tem um princípio lá no artigo 5º que se chama ampla defesa e contraditório.
Quando o réu é citado para apresentar a sua resposta à acusação no prazo de 10 dias, dá-se para ele, é entregue ao réu uma chance. Qual é essa chance? De arguir preliminares. O que são preliminares? Você poderia dizer que o crime está prescrito, o réu já foi julgado pelos mesmos fatos, ou ainda o juiz é impedido, é suspeito, etc. Tá? Essas hipóteses não cairão para o nosso concurso. Então as preliminares são coisas que você vai analisar antes mesmo de entrar no mérito. As preliminares são questões meramente processuais. Então são assuntos que o réu vai alegar antes mesmo de entrar no mérito. Ó, foi você ou não que matou essa pessoa? Não, antes disso eu quero dizer o seguinte, ó, eu já fui processado por isso. Antes de eu entrar no mérito de dizer se eu matei ou não, quero dizer o seguinte, esse juiz é impedido, esse juiz é suspeito. Olha, eu estou sendo processado no lugar errado. Então veja, são alegações que você coloca antes, são arguições, né? E arguir aqui e alegar são a mesma coisa, é que a lei colocou aqui, arguir preliminares e alegar tudo que interessa à defesa. O arguir também significa alegar, mas é claro que essa diferenciação ela é importante para que você entenda que primeiro você alega as preliminares, se elas existirem, né? Então você pode alegar preliminares e depois você alegar tudo o que interessa à sua defesa. Tudo, tudo. Olha que coisa ampla a defesa, ampla, tudo o que interessa à sua defesa. E o que ele pode fazer? Ele pode oferecer documentos e justificações. Ó, eu não estava nesse dia aqui, por quê? Porque é o seguinte, ó, eu tenho aqui um documento dizendo que eu estava internado, eu tenho aqui uma declaração médica dizendo que eu estava internado, eu estava na UTI. Como é que fui eu que pratiquei esse crime? Então ele pode oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas, por exemplo, olha, eu quero uma perícia, eu quero que seja feita uma acareação, eu quero que coloquem duas pessoas que estão depondo frente a frente, olha, eu quero que seja feita a quebra do sigilo bancário de tal pessoa. Então são provas que eu quero que sejam feitas e também eu posso arrolar testemunhas. Arrolar testemunhas é indicar as testemunhas que você quer que sejam ouvidas, tá? Então arrolar testemunhas qualificando-as, então qualificar aqui é indicando nome, endereço, etc., né, onde essas pessoas podem ser encontradas, onde essas testemunhas podem ser encontradas, e requerendo sua intimação das testemunhas, tá? Quando necessário, porque pode ser que a pessoa vá até o fórum para fazer um depoimento como testemunha, sem precisar ser intimada. Você simplesmente leva essa testemunha, independentemente de ela ser intimada. Você fala com a pessoa e diz o seguinte, ó, você pode ir lá comigo no dia tal? Ah, posso sim. Preciso de uma intimação? Não, pode deixar que eu vou, eu sou dono do meu negócio, ou eu consigo uma liberação lá no meu emprego sem maiores problemas, não preciso de nenhum papel para levar lá para o meu empregador para que eu possa comparecer, tá? Então veja, é uma possibilidade. Então, o que o réu vai alegar na resposta à acusação? Primeiro, preliminares, ou seja, questões que são processuais. Eu vou até colocar aqui, ó. Questões processuais que não têm relação com o mérito da causa. Tá? Então, questões processuais. Exemplo, o crime está prescrito, o réu já foi julgado pelos mesmos fatos, o juiz é impedido, é suspeito, etc. e tal. Eu posso alegar isso. E posso também arguir isso, né, ou alegar. E posso também alegar tudo o que interessa à minha defesa, como, por exemplo, oferecer documentos e justificações, especificar provas que eu quero produzir e também trazer testemunhas, arrolar testemunhas, qualificando-as, indicando, de fato, o endereço, o nome dessas testemunhas e pedindo para que, se for o caso, essas testemunhas sejam intimadas para comparecer no processo, tá? Parágrafo 1º diz assim, a exceção será processada em apartado nos termos do 95 ao 112 deste Código. Então veja só, primeiro uma observação, né? A exceção aqui é aquilo que a gente chama de exceção de incompetência, por exemplo. Vou até colocar aqui embaixo, ó. Exceção de incompetência ou de impedimento, de suspeição, etc. São várias exceções que você pode alegar no processo. Então você pode
de fato fazer essa exceção, você pode sim mencionar na sua resposta à acusação, e depois o que você vai ter que fazer? Você vai ter que fazer uma petição, você não, um advogado, né? Vai ter que fazer uma petição em separado, em apartado, aqui em apartado significa em separado, tá? Em outros autos, para alegar essas exceções. Então a informação importante aqui, que pode cair para concurso, para você é a seguinte: a exceção será processada nos mesmos autos. Está errado, tá? Por quê? Porque a exceção será processada em apartado. E aqui em apartado é em separado, tá? Então o que é a exceção? São questões que não têm a ver com mérito, são questões simplesmente processuais. Olha, o juiz é incompetente. Incompetente é porque não está no lugar certo, ele não é o juiz que deveria julgar, não é que ele é ruim, né? É um juiz que não é a autoridade adequada para julgar aquele caso. Por exemplo, o juiz é impedido, ele é suspeito, ou já teve um processo sobre o mesmo assunto. Então tudo isso pode ser alegado pelo réu. E aí o que vai ser feito? Ele vai processar isso, isso vai tramitar. Então aqui você até poderia colocar: a exceção tramitará, terá andamento em apartado, em separado, tá? Basicamente isso, não precisa mais do que isso para o seu concurso, não há necessidade. Então a exceção será processada em apartado. E isso é importante por quê? Porque de fato é uma informação importante, que é uma informação, claro, da prática, mas que pode ser perguntada para você, porque isso talvez seja contraintuitivo, isso seja uma coisa que talvez você não pensasse, né? Então as exceções, elas podem ser alegadas, arguídas pelo réu, mas elas serão processadas, elas correrão em apartado, tramitarão em apartado em outros autos, tá? Então essa é a ideia. Então o parágrafo primeiro é isso. O parágrafo segundo traz a seguinte ideia: não apresentada a resposta no prazo legal, então não foi apresentada. Então o réu foi citado e ele não apresentou a resposta. Não apresentada a resposta no prazo legal, ou se o acusado citado não constituir defensor, então a mesma coisa, ele não colocou lá um advogado no processo, o juiz vai nomear um defensor. Aqui é o defensor nomeado, que tem outro nome também, né? Defensor dativo. Então veja, toda pessoa precisa ter um advogado no processo criminal. Então, se não foi apresentada a resposta no prazo legal, ou se o acusado não trouxe um advogado, não constituiu um advogado no processo, o juiz vai nomear um defensor, tá? Um defensor nomeado, um defensor dativo, para oferecê-la, para oferecer essa resposta, concedendo-lhe vista dos autos por 10 dias, ou seja, os mesmos 10 dias que ele teria para apresentar a resposta à acusação. Então pensa o seguinte: eu sou um advogado, estou lá naquela lista da OAB e sou nomeado pelo juiz para apresentar a resposta à acusação. O que acontece? O juiz me nomeia e me dá os mesmos 10 dias que o réu teria para apresentar a resposta à acusação. Essa é a ideia. Tá? Então, parágrafo 2º é isso. Isso é o mais interessante. Por quê? A grande pergunta é a seguinte: qual a consequência, qual a consequência de o réu não apresentar resposta no prazo legal? Resposta à acusação, vou até colocar assim, Qual a consequência? Não é aquilo que a gente chama de revelia. Olha que coisa, não é a revelia. Por quê? A própria lei, no parágrafo 2º, diz que o juiz vai nomear um advogado, um defensor, para fazer a defesa desse réu. Então, não é a revelia, mas a nomeação de um advogado. Revelia, você que não é do direito e nunca teve contato com essa palavra, é um conceito lá do processo civil, em que quando a pessoa está sendo processada e ela não comparece no processo, então o processo corre a sua revelia, corre sem que ele depois seja intimado de qualquer ato do processo, né? E pode até haver a presunção de que aquilo que está sendo falado no processo civil é verdadeiro. No processo penal isso não acontece. E é por isso que é importante que eu explique isso para você. Então, no processo penal, no primeiro momento, não existe essa revelia. Olha, a pessoa foi citada para apresentar a resposta à acusação. Pode ser que uma das alternativas da sua prova seja: portanto, o juiz deverá aplicar a revelia. Não, o juiz deverá nomear um defensor
dativo para que esse defensor apresente a defesa em favor desse acusado que não se manifestou, que não constituiu advogado, que não apresentou sua defesa. Então veja que as enfermarias do processo penal e do processo civil são diferentes, porque as consequências de não apresentar defesa no processo civil e no processo penal são diferentes. Então no processo civil, até vou colocar aqui para você, ó, processo civil, não apresentou defesa, revelia. No processo penal, não apresentou defesa, o juiz nomeia um defensor. Olha a diferença, hein? Ah, professor, mas eu não sabia disso, lá no meu cursinho não falou. Então, eles podem estar só pegando o seu dinheiro e não querendo que você passe, para você depois ficar como aluno dele para outros concursos, tá bom? Então, é uma conspiração? Não sei, tá? Um advogado, né? Aqui. Então, só essa observação eu acho muito importante para você, que eu acho que as pessoas por vezes não têm esse cuidado de falar isso para você. 397, ó. Após o cumprimento do 396A, ou seja, após determinar a resposta à acusação, então vamos colocar aqui, ó. Após determinar a resposta à acusação, o juiz deverá absolver sumariamente o acusado quando verificar. Então veja só, que questão interessante, né? No 395, a gente está falando de hipóteses de rejeição liminar da denúncia ou queixa. O que significa, no 395, o acusado nem teve o trabalho de contratar um advogado, nem nada disso. O acusado, por vezes, nem fica sabendo que teve esse processo contra ele num primeiro momento. Então a denúncia ou queixa no 395 vai ser rejeitada porque ela está muito ruim, porque tem algum problema. O 397, ele já traz uma ideia de que após o cumprimento do 396A, ou seja, após a manifestação do acusado, o juiz deve fazer o que a gente chama de absolvição sumária do acusado, quando ele perceber algumas coisas. Então, olha só, vamos fazer aqui uma observação. Mais uma, hein? Ó, professor, que coisa, hein? Olha só. 395. O juiz rejeita, vou até colocar assim, ó, 395, rejeição liminar da denúncia ou queixa. O juiz nem manda o processo para o réu apresentar resposta à acusação. Então 395 é isso. O 397 acontece o que a gente chama de absolvição sumária. O réu já apresentou resposta à acusação. Então o réu já está no processo. Olha que coisa interessante. Então, após o cumprimento do 396A, ou seja, após determinar a resposta à acusação, etc., e parágrafos deste código, o juiz deverá absolver sumariamente o acusado quando verificar. E aí a gente entra aqui em hipóteses de absolvição sumária. Inciso 1º, a existência de manifesta, de clara, excludente da ilicitude do fato. Então aquele fato não era um crime. Olha que coisa louca. Então, por exemplo, aqui a gente estaria na situação de... Então aqui vamos colocar, exemplo, o crime foi cometido em legítima defesa. Por exemplo, tá? Existem outras, tá? Mas aqui o importante é o seguinte, o juiz percebe que depois que o réu se manifestou na resposta à acusação, existia ali uma clara situação de excludente da ilicitude do fato. Então, por exemplo, dentre as excludentes de ilicitude, a gente tem, por exemplo, legítima defesa. A gente teria, por exemplo, o estrito cumprimento do dever legal, que é um dever que um policial, por exemplo, tem de fazer a prisão de alguém que está em flagrante delito. Ou, por exemplo,
do policial que está conduzindo alguém. É claro, não precisa esmurrar ninguém, não precisa bater em ninguém, mas por vezes o policial, e veja, entenda porque eu tenho muito cuidado de falar sobre isso, porque veja, o policial por vezes necessitará se utilizar de uma força proporcional, por exemplo, para colocar alguém dentro de uma viatura policial. Não é agredir, não é bater em ninguém, mas por vezes ele vai precisar usar de uma força ali proporcional. Por vezes, a gente está naquela situação de estado de necessidade. Então, por exemplo, está afundando um navio, é o exemplo clássico, né? Está afundando um navio e só existe mais um salva-vidas. E aí você, porventura, precisa escolher entre deixar o salva-vidas com o seu filho ou deixar com uma pessoa estranha. Você vai lá e agride ou até mata uma pessoa estranha para dar o colete salva-vidas para o seu filho. Então isso seria estado de necessidade. Não precisa entender, não precisa decorar quais são essas causas de excludente de ilicitude, porque não vão cair no seu concurso, mas a título de exemplo, então se o juiz percebe a existência de clara causa de excludente de ilicitude, por exemplo, legítima defesa, o juiz já vai absolver sumariamente o acusado. Então essa é a ideia. Segunda possibilidade, existência de manifesta, de clara causa de excludente de culpabilidade. Excludente de culpabilidade. Excludente de culpabilidade pode ser quando a pessoa comete um crime por um engano. Então pense o seguinte, você está num beco, está passando por um beco escuro e vê uma pessoa com alguma coisa que parece uma arma. E você também está armado. Né? Tem situações hipotéticas, né? Você também está armado. E aí você percebe que, ou você acha na sua mente, que aquela pessoa poderia te dar um tiro, ou poderia te assaltar. Você vai lá e antes de ela fazer isso, você já se defende, porque achando que iria ser agredido injustamente, você vai lá e já desfere um tiro contra aquela pessoa. Isso é o que a gente chama de legítima defesa putativa. Né? Isso não precisa ser, você não precisa guardar nada disso, mas a excludente de culpabilidade são situações que você agiu, você foi movido por alguma coisa sem ter a plena consciência de que aquilo realmente era de um jeito ou de outro. Então você foi levado, você foi de algum modo enganado por alguma circunstância, mas veja, existem alguns casos em que você não vai ser punido por isso. Tá? Não precisa estudar mais do que isso para a gente entender aqui. Então, primeira situação, existência de manifesta, de clara excludente de ilicitude, existência de manifesta ou de clara excludente de culpabilidade, só que existe uma situação em que você não tem consciência das coisas, mas que você não vai ser absolvido sumariamente, quando é inimputabilidade. Por exemplo, pessoa com deficiência, ou pessoa com, vou colocar aqui, com deficiência de consciência. Tá? Então, uma pessoa que tem uma dificuldade de cognição, de conhecimento. Então, por exemplo, a pessoa está sendo acusada de um crime, o advogado dela se defendeu e disse o seguinte, ó, não dá para condenar essa pessoa porque ela é louca. Né? Neste caso, o juiz não vai absolver sumariamente o acusado. Ele vai continuar o processo, por quê? Porque pode ser instaurado um procedimento que a gente chama de incidente de verificação de sanidade mental, e ele, se for condenado, pode ser levado para um tratamento psiquiátrico, etc. e tal. Então o juiz não vai absolver sumariamente nesse caso. E aqui, veja, qual é a questão do concurso? O juiz vai absolver sumariamente quando verificar a existência clara ou a existência manifesta de excludente de culpabilidade, inclusive inimputabilidade. Não, salvo a inimputabilidade. E eu estou explicando para você o porquê. Porque no caso da inimputabilidade, o processo tem que continuar para ver se essa pessoa precisa ou não, por exemplo, de uma internação, de alguma coisa para o seu tratamento de saúde. Então, por isso que, neste caso, não há absolução sumária para o caso de inimputabilidade. Tá? Então, essa é o inciso 2. Além disso, o inciso 3º, quando o fato narrado evidentemente não constitui crime. Então o juiz percebeu, ele recebeu a denúncia, mandou fazer a citação e depois ele olha e ele fala o seguinte, cara, eu acho que isso aqui não é crime não, hein? Já vou absolver sumariamente o réu. Então é uma situação em que evidentemente o caso não constitui um crime. Ou ainda, inciso 4º, quando extinta a punibilidade do agente. Quando que, por exemplo, extingue-se a punibilidade? Exemplo, pela prescrição da pena ou pela prescrição do direito do Estado de punir o acusado. Então, por exemplo, essa
conduta deveria ter sido apurada em 20 anos, mas já se passaram 40 anos, então está extinta a punibilidade. Existem vários casos de extinção da punibilidade, mas para a gente aqui, só para você entender, para o seu concurso, é extinta a punibilidade, por exemplo, quando já está prescrito aquele crime. Tá? Então essa é a ideia. Então olha só, o juiz, o Ministério Público, vamos pelo começo, o Ministério Público ofereceu a denúncia ou queixa. Tá? O juiz vai olhar aquilo e a primeira coisa que ele vai fazer é submeter essa denúncia ou queixa ao 395. Será que é o caso de rejeição liminar dessa denúncia ou queixa? Se for, o juiz já rejeita. Se não for, o juiz dá um próximo passo. Qual é esse próximo passo? Ele manda fazer a citação do acusado, para que em 10 dias ele apresente a sua resposta à acusação. O acusado apresentou a sua resposta, onde ele vai poder alegar tudo o que interessa para ele, etc. e tal, ele fez tudo isso, agora a gente vai para o próximo passo. Qual é o próximo passo? O juiz vai olhar a denúncia ou a queixa, vai olhar a resposta à acusação e já pode, da análise dessas duas peças processuais, dessas duas manifestações, já tirar algumas conclusões. Por exemplo, ele já pode absolver sumariamente o acusado quando ele verificar a existência de excludente de ilicitude, de excludente de culpabilidade, salvo a inimputabilidade, quando o fato não constitui crime ou quando extinta a punibilidade. Essa é a ideia, tá? Aí uma coisa interessante que eu recomendo que você faça também é colocar lado a lado as hipóteses de rejeição liminar da denúncia e de absolvição sumária. Então, por exemplo, absolvição sumária, excludente de ilicitude e culpabilidade, salvo inimputabilidade, fato não é crime e extinta a punibilidade. Olha que coisa. Né? E aí depois você pode fazer isso aqui também. Né? Colocar aqui eu já juntei duas hipóteses, né? E coloquei o salvo a inimputabilidade, quando o fato não é crime, quando extinta a punibilidade. E aí você pode fazer a mesma coisa para o 395, que também são três hipóteses. Ó. Inepta, pressuposto processual ou condição e justa causa. Ó. Denúncia inepta, falta pressuposto ou condição e falta justa causa. Tá? Então isso é interessante que você realmente tenha em mente. Tá? O 398 está revogado, né? Então a gente não vai falar dele. Ó, presta atenção, se está revogado, uma pessoa até me perguntou uma vez assim, pô, tá revogado, mas eu devo estudar mesmo assim? Não, não deve estudar, por favor, se está revogado não vai ser cobrado de você. Tá? 399. Veja só, agora eu quero que você entenda uma coisa. Ó, MP oferece denúncia, ou o particular oferece queixa, juiz passa pelo 395, faz-se a citação para a resposta à acusação, certo? Faz-se a citação para a resposta à acusação. Depois que o acusado se manifesta, juiz passa pelo... Então aqui, só uma observação, o juiz passa pelo 395, ou seja, não rejeita liminarmente, certo, a denúncia ou queixa, faz a citação para a resposta à acusação, o acusado se manifesta, o juiz passa pelo 397, ou seja, o juiz não absolve sumariamente o acusado. Ou seja, ele entende que não é o caso do 397. Então, agora a gente vai para o 399. Recebida a denúncia ou queixa, ou seja, superada a fase do 397, certo? Ou seja, não sendo o caso de absolvição sumária, o juiz, então, recebida a denúncia ou queixa, o que significa superada a fase do 397, e significando que o juiz não entende que é o caso de absolvição sumária, o juiz designará dia e hora para audiência, ordenando a intimação do acusado, porque você está comunicando, né, o acusado, intimação do acusado e de seu defensor, do Ministério Público,
e, se for o caso, do querelante e do assistente. Tá? Então, qual é a questão aqui? A gente vai por degrau. Né? MP ofereceu a denúncia. O juiz entende que não é o caso de rejeição liminar. Mandou fazer a citação para a resposta à acusação. O acusado se manifesta na resposta. O juiz olha a denúncia e olha a resposta e percebe que não é o caso de absolvição sumária. Qual é o próximo passo do juiz? O próximo passo do juiz é marcar a audiência. Essa é a ideia. Tá? Então, recebida a denúncia ou queixa, o juiz designará dia e hora para a audiência, ordenando a intimação do acusado, do seu defensor, beleza? E aí, claro, só lembrando, né? Se for um defensor dativo ou o Ministério Público, intimação pessoal. Né? E se for o defensor constituído, intimação pelo Diário Oficial. Não se esqueça disso. Tá? Então, do seu defensor, do Ministério Público, e se for o caso do querelante, né? Se for o caso, porque aqui estaríamos diante de ação penal privada, e também do assistente, aqui assistente da acusação, que a gente já falou um pouquinho sobre ele, que é aquele advogado particular que vai ajudar o Ministério Público numa ação penal pública, tá? Essa é a ideia. Então 399 é isso. Então o juiz olhou para tudo, superou 395, porque não é rejeição liminar, o acusado se defendeu, o acusado apresentou a resposta à acusação, o juiz olhou a denúncia e a resposta à acusação e falou o seguinte, ó, não é o caso de absolvição sumária, então eu vou dar o próximo passo. O próximo passo é marcar a audiência. E aí o que o juiz vai fazer? Vai designar, vai marcar uma data para a audiência, intimando todo mundo. Tá? Aí a gente vai ver aqui, ó, parágrafo 1º, o acusado preso será requisitado. Requisitado é uma comunicação para a delegacia, para o estabelecimento prisional. Então, o acusado preso será requisitado para comparecer ao interrogatório, devendo o poder público providenciar sua apresentação. Perfeito. Simples, não há necessidade de você complicar isso aqui. Então, o acusado preso vai ser requisitado. Ó, escuta aqui, fulano de tal, você tem que ir em tal dia para a audiência. Então, o poder público vai providenciar, vai levar a polícia lá, o pessoal dos agentes de escolta vão levar essa pessoa para o seu interrogatório. Essa é a ideia. Então, devendo o poder público providenciar a sua apresentação na audiência. Tá? Parágrafo 2º, é interessante porque tem um nome por trás disso aqui. O juiz que presidiu a instrução. Nossa, professor, o que é isso? O juiz que presidiu a instrução. O juiz que fez a audiência, que conduziu a audiência, deverá proferir a sentença. Tem até lógica, né? O cara viu todo mundo depondo. E veja, a audiência é um negócio louco, porque quando você for escrevente, estiver numa sala, você mesmo vai conseguir pegar as indicações de quando a pessoa está mentindo, de quando a pessoa é insegura para fazer alguma coisa. Então, o juiz que presidiu, que conduziu essa audiência, que presidiu a instrução é isso, tá? É essa coleta de provas na audiência, a gente até já falou no outro vídeo. O juiz que presidiu a instrução vai proferir a sentença. Aqui tem um nome, hein? E esse nome não é exatamente o que a VUNESP geralmente pergunta, mas eu prefiro te falar, porque é melhor eu te falar do que não te falar. O nome disso aqui é princípio da identidade física do juiz. Esse é um nome interessante, que se cair você tem essa carta na manga. Então, identidade física é o próprio cara que estava na audiência, é ele que tem que assinar, é ele que tem que dar a sentença. Tá? Essa é a ideia, parágrafo 2º do artigo 399. Ó, agora, o Código de Processo Penal vai trazer para você qual vai ser o andamento. Então, veja, a gente já viu tudo, a gente já viu todo passo a passo. Não é rejeição liminar, apresentou a defesa, apresentada a defesa, o juiz vê se é absolvição sumária, se não é, ele marca a audiência. Ponto. Aí agora, o 400 vai dar como vai ser a audiência. Ó. A audiência, na audiência de instrução e julgamento, a ser realizada, esse prazo é interessante, hein? A ser realizada no prazo máximo de 60 dias, esse é um prazo interessante, 60 dias de quando? A partir do momento em que o juiz recebeu a denúncia. Não vai ser perguntado isso para você, por favor. Só vai perguntar para você o prazo. Então, prazo máximo para a realização de audiência de instrução e julgamento, que é essa audiência para ouvir todo mundo. Prazo máximo de 60 dias. Qual vai ser o trâmite? Ó, na audiência de instrução e julgamento, a ser realizada no prazo máximo de 60 dias, proceder-se-á a tomada de declarações do ofendido, ou seja, claro, se estiver vivo, né? A vítima será ouvida.
a inquirição das testemunhas arroladas pela acusação e defesa nesta ordem. Então, primeiro fala a acusação, depois fala a defesa, e depois, né, ressalvado o disposto no artigo 222. O que diz o artigo 222? São as oitivas por precatória. Então, a testemunha está fora do local em que o juízo está situado. Neste caso, pode ser que uma testemunha da acusação ou da defesa seja ouvida depois de já ter acontecido a audiência. Essa é a ideia, tá? Então, é claro que não dá para você exigir que o juiz de fora de onde você está tenha o mesmo tempo e o mesmo andamento, a mesma dinâmica de andamentos de onde você está. Então, a ressalva aqui, ressalvado o caso de oitivas de testemunhas por carta precatória. Então, na audiência, na sala de audiências, como é que acontece? Primeiro houve testemunhas da acusação e depois testemunhas da defesa. Essa é a ideia, tá? E essa ressalva aqui é apenas para dizer o seguinte, olha, pode ser que tenha uma precatória para que você ouça uma testemunha da acusação depois que foi ouvido alguém da defesa. Então imagine que a audiência normal na sede do juízo aconteça no dia 2 de agosto e houve ali testemunha da acusação e da defesa. Mas a testemunha que vai ser ouvida por precatória vai ser ouvida, por exemplo, dia 10 de agosto, por exemplo. Então isso pode acontecer quando a testemunha for ouvida por precatória. Perfeito. Então olha só, dinâmica da audiência. Primeiro ouve o ofendido, depois ouvem-se as testemunhas da acusação e da defesa, e depois há os esclarecimentos dos peritos, né? Peritos são aquelas pessoas que vão fazer análises, por exemplo, um crime em que houve um atropelamento. Então pode ser que haja necessidade de um perito, né, para dizer qual é a velocidade que realmente estavam os veículos, etc. E tal. Então, bem como esclarecimento dos peritos, acariações. O que é acariação? Colocar as pessoas frente a frente para serem ouvidas, e também reconhecimento de pessoas e coisas. Né? Então, por exemplo, nas audiências, se imagina um caso de roubo. O juiz é obrigado a colocar esse acusado numa salinha, e nessa salinha com outras duas pessoas que se pareçam com esse acusado, para que a vítima identifique, aponte quem daquelas três pessoas é a pessoa que cometeu o crime. Né? E se ela apontar uma pessoa diferente, o outro que vai ser condenado? Não. Apenas a ideia é a de que a gente precisa ter a certeza se a vítima está reconhecendo ou não aquela pessoa que está ali presa. Então essa é a ideia. Né? Então, esclarecimento de peritos, acariações, que é colocar as pessoas frente a frente, reconhecimento de pessoas e coisas, né? Então, por exemplo, estou mostrando aqui para vocês, isso aqui foi o objeto, foi a arma do crime, por exemplo, a título de exemplo, né? Poderia acontecer isso, e interrogando-se em seguida o acusado. Então a ideia aqui, existe uma ideia principal, que é a seguinte, aqui. Só coloquei precatória aqui porque para a gente lembrar aqui desse artigo 222, vou até apagar isso aqui, tá? Mas qual a ideia aqui, para você entender? O interrogatório é o último ato do processo. Olha que coisa. Então, observação. O réu é ouvido por último. E tem até lógica, né? Como é que você vai responder sobre as questões que foram colocadas no processo se você não ouviu tudo o que foi falado? Então isso é um negócio muito interessante, por isso que o réu é ouvido por último, ele é a última pessoa a falar, porque ele já teve o conhecimento de todo o restante que foi falado sobre ele. Agora, depois que foi dito tudo sobre ele, agora ele vai ser ouvido, ele é ouvido por último. Então qual o ponto importante aqui que eu acho relevante desse artigo? Prazo. Então o prazo máximo de 60 dias para a realização da audiência de instrução e julgamento, acho muito relevante isso, tá? E além disso, a ordem, né? Primeiro, né, ouvir o ofendido, a vítima, ouvir as testemunhas da acusação e da defesa, salvo no caso de precatória, tá? Eu já vi questão da VUNESP sobre isso, tá? Então, salvo o caso de precatória. E além disso, os esclarecimentos todos, e a ideia principal, que chama bastante atenção, é isso aqui, interrogando-se em seguida, por último, o acusado. Então, aqui, testemunhas que são ouvidas da acusação e da defesa, salvo as que vão ser ouvidas por precatória, né? E o final, que é o interrogatório do acusado. Isso é bem importante também, bem interessante, tá? Parágrafo 1º diz assim, as provas serão produzidas numa só audiência. Então tudo vai acontecer dentro dessa audiência, podendo o juiz indeferir as provas, né, consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias. Então o advogado chega lá na audiência e quer que o cara
prove algumas coisas ou traga alguns documentos que não tem nada a ver com a causa, né? Então o juiz vai indeferir a produção dessas provas. Então o juiz começa a ver ali as oitivas das pessoas e o advogado começa a fazer perguntas que são irrelevantes, que são impertinentes, que são protelatórias, que são só para ganhar tempo, né? Então o juiz não pode concordar com isso. Então as provas serão produzidas numa só audiência. Isso aqui chama bastante atenção, porque isso aqui é a unicidade ou unidade da audiência de instrução. Então a regra é essa. A regra é a de que você ouça todo mundo no mesmo dia. A ideia é a de que você ouça a vítima, de que você ouça as testemunhas da acusação, testemunhas da defesa, ouça os peritos, faça as acariações e ouça o réu tudo no mesmo dia. Essa é a ideia. Tá? Então as provas serão produzidas numa só audiência. E o juiz vai indeferir, vai negar a produção de provas que são irrelevantes, que são impertinentes ou protelatórias. Preciso saber a diferença de um e de outro? Não. É tudo aquilo que não acrescenta nada para o processo. Irrelevante não tem relevância, não tem pertinência e é para enrolar. Protelatório significa isso, para enrolar, para protelar. Tá? Parágrafo 2º diz, os esclarecimentos dos peritos dependerão de prévio requerimento das partes. Ou seja, o juiz, como tudo vai acontecer no mesmo dia, para você ouvir o perito, e como tem que acontecer tudo no mesmo dia, as partes precisam requerer isso antecipadamente. Não dá para eu estar numa audiência e no meio da audiência eu falar assim, juizão, para tudo aí que agora eu quero que você vá chamar o perito lá em São Paulo para trazer ele aqui para que ele seja ouvido. Não dá para fazer isso. Então você precisa fazer um prévio requerimento para que no mesmo dia todo mundo esteja ali. Essa é a ideia do parágrafo 2º. 401. Na instrução, e aqui veja, na audiência de instrução, né, poderão ser inquiridas, poderão ser ouvidas até 8 testemunhas arroladas pela acusação e 8 pela defesa. Então veja, um número máximo de 8 testemunhas. Aí o próprio código vai trazer algumas observações. Ó. Então, primeiro, qual é o número máximo de testemunhas? 8 para acusação, 8 para defesa. Beleza. Você vai ver que lá no júri tem uma pequena diferença. Depois eu vou fazer essa diferenciação para você. Isso aqui é um processo que não é do júri, é um procedimento comum, né? A gente está vendo um procedimento comum aqui. Então, olha só, na instrução, na audiência de instrução, poderão ser inquiridas ou ouvidas até 8 testemunhas arroladas pela acusação e 8 pela defesa. Beleza. Parágrafo 1º diz assim, nesse número de 8, né? De 8 testemunhas, não se compreendem as que não prestem compromisso, tá? Quem que não presta compromisso? Por exemplo, a testemunha que é parente do acusado ou testemunha que é parente da vítima, por exemplo, tá? Então elas podem ser ouvidas sem compromisso de dizer a verdade, né? Então, nesse número de 8 não se compreendem as que não prestem compromisso e as referidas. Sabe quem são as referidas? São as testemunhas que foram citadas mencionadas em outros depoimentos, tá? Então pensa o seguinte, tem uma testemunha lá e diz o seguinte, olha, foi você que viu isso aqui? Você viu como aconteceu? Olha, eu vi. E quem estava com você? Olha, quem estava comigo era o João. Aí o juiz começa a olhar e fala, pô, mas o João não está aqui arrolado como nenhuma testemunha. Ele foi uma testemunha que foi referida, foi mencionado por uma outra testemunha. Aí o juiz pode chamar essa pessoa para também ser ouvida, mesmo que a acusação e a defesa não tenham chamado essa testemunha. Tá? Então nesse número de 8 não se compreendem quem? Quem não preste compromisso, porque pode ser que o advogado chame todo mundo lá, chama a mãe, chama o pai, chama o tio, chama a madrinha, chama a madrinha de crisma, de batizado, chama todo mundo lá para falar do cara, ó, ele é um santo, ele é um anjo, ele nunca fez nada, e não sei o quê. Essas pessoas não prestam compromisso de dizer a verdade. Elas podem ser ouvidas e se elas mentirem não serão processadas por falso testemunho, né? Então essa é a ideia. Então não se inclui nesse número de 8 para acusação e para defesa essas que não prestam testemunhas e as que não prestam compromisso e as testemunhas referidas, tá? Essa é a ideia. Então isso é uma questão importante. Parágrafo 2º diz, a parte poderá desistir da inquirição de qualquer das testemunhas, ressalvado o 209. O que diz o 209? Então, primeira regra, a pessoa foi chamada para depor lá.
E aí você percebe, você como advogado ou o próprio Ministério Público, percebem que o caminho do processo já está bem trilhado. Você já conseguiu provar por outras testemunhas que tal coisa aconteceu ou não aconteceu. Você pode dizer para o juiz o seguinte, ó, juiz, eu tenho mais 2 testemunhas para ser ouvidas aqui, mas eu quero desistir da oitiva dessas testemunhas. Eu não quero mais que elas sejam ouvidas. A parte pode fazer isso, só que tem uma ressalva. Pode ser que mesmo com as partes não querendo mais ouvir essa testemunha, pode ser que o juiz queira ouvir. O 209 é isso. O juiz pode ouvir outras testemunhas, além das testemunhas que foram indicadas ou arroladas pelas partes. Então sempre entenda que o juiz, ele pode, se for o caso, de algum modo ter essa iniciativa. A testemunha não foi ouvida porque havia desistência dela, mas o juiz pode dizer o seguinte, olha, apesar de a acusação estar desistindo, mesmo assim eu quero ouvi-la. Apesar de a defesa estar desistindo, mesmo assim eu quero ouvi-la. Tá? Essa é a ideia. 402, ó, produzidas as provas, ou seja, ouvido todo mundo, ouviu a mãe, o pai, o papagaio, ouviu as testemunhas, ouviu a vítima, ouviu o réu por último, ao final da audiência, o Ministério Público, o querelante e o assistente, e a seguir o acusado, poderão requerer diligências cuja necessidade se origine de circunstâncias ou fatos apurados na instrução. Então, olha só, no final da audiência, as partes podem requerer diligências que tiveram sua necessidade demonstrada durante a audiência. Então pensa que durante a audiência, um perito que foi ouvido, ou uma testemunha que foi ouvida, ou a própria vítima, ou o próprio acusado, falaram alguma coisa que, de fato, era uma coisa nova, que não estava no processo, mas foi falado e aquilo precisa ser provado. Quando isso acontece, o juiz ele vai perguntar para as partes o seguinte, olha, vocês têm alguma diligência a requerer? Acabamos a audiência, vocês têm alguma diligência a requerer? Ah, tenho, eu quero que tal coisa aconteça. Eu lembro de uma vez, eu na condição de advogado, eu estava com um processo criminal, e no processo criminal havia uma notícia de que tinha acontecido uma filmagem. E essa filmagem, eu só fiquei sabendo dessa filmagem durante a audiência. Então, inclusive, quem disse sobre a filmagem foi uma das testemunhas. Aí, durante essa fase do artigo 402, que acontece tudo dentro da audiência, a juíza, até me lembro, que a juíza perguntou, o Ministério Público ou a defesa tem alguma diligência a requerer? Aí eu disse, eu tenho. Foi falado aqui sobre uma filmagem que a gente não tinha conhecimento de que ela existia, eu peço que essa filmagem venha para o processo. E aí, claro, a juíza autorizou que a filmagem viesse para o processo. Claro que não foi naquele mesmo dia, foi dado um prazo para que aquela filmagem viesse ao processo. Então essa é a ideia. Então, produzidas as provas ao final da audiência, o Ministério Público, o querelante, o assistente e depois o acusado, porque sempre assim, primeiro a acusação e depois a defesa, então a seguir o acusado, poderão requerer diligências, cuja necessidade se origine de circunstâncias ou fatos apurados na instrução, na audiência. Então, ó, no final da audiência, se as partes no final da audiência, as partes podem requerer diligências que tiveram sua necessidade demonstrada durante essa audiência. Durante essa audiência. Vou até colocar assim para ficar mais fácil para você entender. Tá? Aí veja só. 403. Não havendo requerimento de diligências, então não há requerimento de diligências, ou sendo indeferido esse requerimento, porque pode ser que o juiz olhe e fale, doutores, isso aqui que vocês estão pedindo é impertinente. Veja, o juiz pode indeferir, né? A gente acabou de ver, ó. O juiz pode indeferir as provas que são irrelevantes, impertinentes ou protelatórias. Né? Então, se o juiz, porventura, ele indeferir as diligências, né? Então, não havendo requerimento de diligências ou sendo indeferido esse requerimento, serão oferecidas alegações finais orais por 20 minutos, respectivamente, de novo, pela acusação e pela defesa, prorrogáveis por mais 10 minutos, proferindo o juiz a seguir a sentença. Então, olha só, se não houver diligências ou se estas forem indeferidas pelo juiz, inicia-se o prazo para alegações finais orais. Prazo, 20 minutos. Prorrogáveis por mais 10. Depois,
o juiz profere a sentença. Essa é a ideia. Então, olha só, não havendo requerimento de diligências ou sendo indeferido, serão oferecidas alegações finais orais por 20 minutos, respectivamente, pela acusação e pela defesa, prorrogáveis por mais 10 minutos, proferindo o juiz a seguir a sentença. Aí o parágrafo 1º diz assim, havendo mais de um acusado, então mais de um acusado, mais de um réu, que está respondendo ao processo, o tempo previsto para a defesa de cada um será individual. Então, 20 minutos mais 10 minutos para cada um. Tá? Essa é a ideia. Tá? Então, isso, claro, você não vai dividir o tempo nas alegações finais orais. É 20 minutos, prorrogáveis por mais 10, para cada um. Então, o tempo previsto para cada um, o tempo previsto para a defesa de cada um será individual. Isso é uma questão que já caiu em concurso em mais de uma vez. Vai ser feita a divisão. Não, cada um vai ter os seus 20 minutos. Tá? Essa é a ideia. Mas e se for advogado diferente, ou se for o mesmo advogado? Para de pensar e só entende isso. Por favor, não fica fazendo elucubrações na sua mente. A própria lei diz, se tiver mais de um acusado, a defesa vai ser de 20 minutos, prorrogáveis por mais 10, para cada um dos acusados, ponto final. Parágrafo 2º diz assim, ao assistente do Ministério Público, após a manifestação do MP, serão concedidos 10 minutos. Então, ao assistente do MP, esse assistente da acusação, ele vai ter prazo de 10 minutos, prorrogando-se por igual período, então, prorrogando-se por mais 10, o prazo para a manifestação da defesa. Então, veja só, se houver manifestação do assistente da acusação, que será por 10 minutos, a defesa terá mais 10 minutos para se manifestar. Isso significa que a defesa terá 20 minutos, que já era dado por lei, mais 10 minutos por conta da manifestação da acusação, do assistente da acusação, e mais 10 minutos, que é a prorrogação. Tá? Professor, isso vai cair? Não, só estou explicando para você o que pode ser perguntado aqui. Prazo para a manifestação do assistente da acusação, 10 minutos. E qual a consequência disso? Aumenta mais 10 minutos para a defesa, prorrogando-se por igual período o tempo de manifestação da defesa. Tá? Agora, a gente tem no parágrafo 3º a conversão, vou até colocar aqui, conversão das alegações finais orais em uma manifestação escrita chamada de memoriais. Porque, olha só, o juiz poderá, considerada a complexidade do caso ou o número de acusados, por quê? Porque se tiver muita gente lá, o juizão vai ficar até amanhã ouvindo o negócio. Imagina que começou hoje, tem 10 acusados, cada um para se manifestar, 10, 20 minutos, prorrogáveis por mais 10 e tal, acabou o dia do juiz ali, né? Então o juiz poderá, considerada a complexidade do caso ou o número de acusados, conceder às partes o prazo de 5 dias sucessivamente para apresentação de memoriais. E aí, neste caso, ele vai ter 10 dias para proferir a sentença. Então o juiz pode, olhando a complexidade do caso, ele pode, ou o número de acusados, ele pode dizer o seguinte, gente, tem muita gente aqui e isso aqui vai demorar muito para cada um falar o que tiver que falar. Vamos fazer o seguinte, vamos transformar isso aqui, esses debates aqui, numa manifestação escrita. Então o juiz vai converter esse debate oral numa manifestação escrita. Então o juiz poderá, considerada a complexidade do caso ou o número de acusados, conceder às partes o prazo de 5 dias sucessivamente, ou seja, para acusação e defesa, primeiro acusação e depois defesa, para apresentação de memoriais. Memoriais é uma peça escrita. Tá? No caso, ele terá o prazo de 10 dias para proferir sentença. Então, o juiz faz a conversão das alegações finais orais em uma manifestação escrita chamada de memoriais. Prazo dos memoriais. Memoriais. 5 dias para cada um. Depois, sentença em 10 dias. Essa é a ideia. Tá? Parágrafo 3º. Parágrafo 4º, para a gente finalizar aqui. Ordenado diligência considerada imprescindível de ofício, ou seja, por iniciativa do juiz ou a requerimento da parte, a audiência será concluída sem as alegações finais,
É claro, né? Porque veja só, se tem aqui alguma diligência para ser feita, primeiro eu preciso que venha essa filmagem, lá naquele meu caso que eu disse para vocês, ou primeiro eu preciso que venha esse documento para que depois as partes concluam, porque a alegação final o que, que é? É a sua última alegação no processo, depois que todas as informações estão disponíveis para mim. Então qual é a ideia? Depois que eu tiver as informações da diligência, e aqui a própria lei diz que essa diligência pode ser feita por iniciativa do juiz, de ofício ou a requerimento da parte, a audiência será concluída sem as alegações finais. Tem até lógica, né? Por quê? Porque primeiro você precisa ter todos os dados para depois você fazer as alegações finais. Então essa é a ideia. Parágrafo único diz assim: realizada em seguida a diligência determinada, as partes apresentarão no prazo sucessivo de 5 dias as suas alegações finais por memorial e no prazo de 10 dias o juiz proferirá a sentença. Então qual a ideia que eu quero que você tenha aqui? Em todas as vezes em que você não tiver as alegações finais na audiência, o prazo será de 5 dias para cada uma das partes se manifestar e depois o juiz em 10 dias vai dar a sentença. Essa é a ideia, tá? Então pensa o seguinte, olha só uma pergunta aqui, né? Quando as alegações finais não serão realizadas na própria audiência? Primeiro, quando o juiz verificar que há muitos réus ou o caso é complexo, certo? Ou ainda, quando o juiz determinar a diligência indispensável. Então são essas duas situações em que o juiz não vai terminar o processo na própria audiência. São as exceções. Qual a primeira exceção? Quando o juiz verificar que tem muitos réus, ou o caso é complexo, o juiz diz o seguinte, ó moçada, vamos fazer o seguinte, ó, cada um tem o prazo aí de memoriais de 5 dias, acusação, depois defesa, e depois eu vou dar a sentença em 10 dias. Ponto. Outra situação, quando o juiz determinar a diligência. Porque se tem a diligência, antes de eu fazer as alegações finais, eu preciso saber o que é que tem naquele documento. Então, é óbvio, mas a lei também traz isso para que você não tenha nenhuma dúvida sobre isso. Então, ordenada a diligência considerada imprescindível de ofício ou a requerimento da parte, a audiência será concluída sem as alegações finais. E aí, se é sem alegações finais na audiência, vale aquela regra anterior. No prazo sucessivo de 5 dias, tem memoriais para cada uma das partes e depois o juiz em 10 dias dá a sentença. 405, ó. Do ocorrido em audiência, então, de tudo que aconteceu na audiência, será lavrado termo em livro próprio, então será anotado, serão feitas anotações em livro próprio, assinado pelo juiz e pelas partes, ok, sem maiores problemas, contendo um breve resumo dos fatos relevantes nela ocorridos. Então, olha, no dia tal, no dia 2 de agosto de 2021, aconteceu uma audiência tal, compareceram o membro do Ministério Público pelo promotor fulano de tal, compareceu a defesa pelo advogado fulano de tal, foram ouvidas tais e tais testemunhas e não foram requeridas diligências, tendo sido realizadas alegações finais pelas partes na audiência e tendo sido proferida a sentença pelo juiz no mesmo dia. Acabou. É isso, é um resumo dos fatos relevantes da audiência. Parágrafo 1º, ó. Sempre que possível, hein? Então não é em qualquer momento, né? Sempre que possível, que pode ser que em alguns casos não seja possível. Sempre que possível, o registro dos depoimentos do investigado, indiciado, ofendido e testemunha será feito pelos meios ou recursos de gravação magnética, estenotipia digital ou técnica simular, inclusive audiovisual, destinada a obter maior fidelidade das informações. Então veja só, você faz uma ata, você faz um termo, você faz um resumo de tudo que aconteceu de relevante na audiência e, além disso, você grava. Ou você registra. Como? Você registra por fitas, né? Então você pode fazer uma gravação magnética, estenotipia. Estenotipia é um negócio legal. Você vai, tipo uma máquina de escrever, só que um pouquinho diferente, né? Então é basicamente uma máquina de escrever, só que por sílabas, é um negócio muito louco, né? Tem gente que faz esse curso de estenotipia e trabalha nas salas de audiência. Hoje em dia, as audiências todas praticamente são gravadas, né? Você faz um registro, depois você recebe um CD, hoje em dia fica até online essas audiências, mas veja só.
Sempre que possível, o registro dos depoimentos do investigado, indiciado, ofendido e testemunha será feito pelos meios ou recursos de gravação magnética, estenotipia digital ou técnica similar, inclusive audiovisual, destinada a obter maior fidelidade das informações. Então, é o que a indicação do Código de Processo Penal é a seguinte: sempre que você puder, grave tudo, né? E aí, veja só, do registro por meio audiovisual, ou seja, dessa filmagem, será encaminhado às partes cópia do registro original, sem a necessidade de transcrição. Também uma questão que eu já vi em concurso, né? Quando houver a gravação das audiências por meio audiovisual, não há necessidade de você transcrever todo o depoimento. Então, sem necessidade de transcrição é isso. Por quê? Porque você já vai estar vendo o que está ali. O que você faz? Você como advogado, né? Se você é um advogado, o que você faz? Você cita que no minuto 3 foi dito tal coisa, no minuto 4, no minuto 4 minutos e 12 segundos foi feita tal coisa. Então essa é a ideia, meus amigos. Amigos, acho muito relevante a gente fazer essa aula aqui um pouco maior, para a gente já dar uma adiantada em bastante coisa de processo penal. Você já pode marcar aí que você já estudou até o artigo 405 do Código de Processo Penal. As próximas aulas eu já vou abordar o júri, todo o rito do júri, que é uma parte um pouco maior, mas aí eu vou fazer um pouco diferente do que eu costumo fazer. Eu, em primeiro lugar, vou mencionar para vocês os artigos que são com maior número de incidência em concursos. Por quê? Porque o júri tem toda uma tramitação diferente, mas eu preciso mostrar para você, em primeiro lugar, o que é que cai, o que é que realmente você precisa saber. Depois eu vou abordar todos os temas, mas deixo já claro para você, porque eu me comprometi aqui a trazer todos os assuntos, mas eu vou trazer a parte do júri, as coisas mais importantes em primeiro lugar, tá bom? Esse é um ponto muito relevante. Eu agradeço muito a todo mundo que está aqui. O desafio aqui é grande, mas eu tenho recebido sempre palavras muito generosas, muito carinhosas das pessoas que estão se utilizando dos conteúdos do canal para o estudo, porque não querem estudar por um curso preparatório, porque acham que eu explico melhor, e explico mesmo, desculpa falar, mas também porque não tem condições de pagar por um curso, também compreendo tudo isso. Estude, anote, assista às aulas. É claro, os conteúdos que foram feitos antes da publicação do edital, eu fui com muito mais calma. Aqui a gente está numa dinâmica boa, eu não estou acelerando, mas eu preciso realmente tratar com mais objetividade alguns assuntos aqui, como eu estou fazendo, tá? Se você tiver interesse de entrar na turma de exercícios, é R$10 por mês. A gente já está agora em agosto, então eu já tenho conteúdo de abril, maio, junho, julho e agora agosto. Então, se você quiser entrar, você começa pagando R$50 para receber tudo, né? Abril, maio, junho, julho e agosto. E depois, em setembro e outubro, você só paga R$10. Esse é o projeto que eu tenho aqui de ajudar as pessoas que têm interesse em gabaritar a parte do direito, e eu acho que é muito possível que isso aconteça. É possível, claro, você vai precisar estudar, vai precisar revisar, mas da minha parte aqui, eu estou fazendo o que é necessário para transmitir para você com segurança, de um modo que você consiga realmente entender, de um modo acessível, todo esse conteúdo aqui, tá bom? O meu número de WhatsApp está aqui embaixo, eu agradeço a todo mundo que já está lá nas turmas de exercício e fico muito feliz por realmente estar conseguindo ajudar você de algum modo. Se você puder apenas curtir, compartilhar este conteúdo aqui e até mesmo assistir as propagandas, porque isso para mim também é muito relevante, porque isso ajuda muito o canal a crescer. Tá bom, meus amigos? Eu agradeço muito, eu volto em tantos outros vídeos, porque você sabe, eu adoro estar aqui.